Vamos ser honestos, não tem coisa pior do que a gente sentir vergonha de quem nós somos, do que a gente ficar se comparando com as pessoas e se sentir inferior, se sentir incapaz, sabe? Se sentir uma pessoa que não dá conta de fazer aquilo que gostaria de fazer e se sentir dependente de outras pessoas, sabe? Se sentir inteiro, inteira, somente na presença de alguma pessoa. Se sentir vivo ou viva somente quando alguém está olhando pra gente, quando alguém está, né, nos aprovando, nos apoiando, nos reconhecendo. É exatamente esse o tipo de sofrimento, né, desse perfil de personalidade que nós abordamos aqui, né, no caso eu abordei nos 8 vídeos anteriores e que esse é o nono vídeo, o vídeo de fechamento, né, dessa personalidade aonde a pessoa ela tem muitos talentos, uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente voltada à parte artística, à parte de criatividade, sabe, à parte de produção, por exemplo, de arte visual, de pintura, de música, uma pessoa que tem habilidade de comunicação, uma pessoa que tem capacidade, por exemplo, de ser uma ótima ou um ótimo terapeuta, uma pessoa que enxerga as emoções do outro, que enxerga, sabe, o eu humano que existe na outra pessoa, mas que se perde na sua vida porque acredita na ideia de que ela não é o suficiente. E por entrar nessa ilusão, por entrar nessa farsa que a mente conta para ela, por conta de alguma experiência do passado, por conta de alguma situação, talvez na infância, de um familiar que não enxergou ela do jeito que ela esperava, do jeito que ela tinha uma expectativa, ela criou essa ideia dentro da cabeça dela e foi alimentando, e foi acreditando, e foi se tornando refém. E vamos ser honestos, todos nós temos alguma ideia que ainda tenta aprisionar a gente. E em alguns momentos aprisiona. E quando a gente começa a entender qual é a ideia por trás da personalidade que a gente vive, a gente começa a ter o poder de ir questionando essa voz que fica dentro da nossa cabeça, de começar a não mais entrar no piloto automático e ficar sofrendo com algo que parece que é verdadeiro e que quando a gente sente fisicamente no nosso corpo é uma sensação verdadeira, porque de novo, o nosso corpo, ele sente aquilo que a nossa mente acredita. O nosso corpo sente de verdade aquilo que a nossa mente acredita. Então, enquanto a gente não encontra essas ideias sabotadoras que formam a base da nossa personalidade, que faz com que a gente tenha uma série de percepções distorcidas do nosso verdadeiro valor, de quem nós somos, eita, do que nós somos capazes, chutei tudo aqui, volta, 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 do que nós somos capazes, né? O que nós viemos fazer aqui, qual que é o nosso papel na vida, né? E antes que você fique aí criando mil teorias, né, já tem aqui uma reflexão para você. Na minha experiência, na minha percepção, o nosso papel na vida é cuidar da gente, é ser feliz em nós, porque a felicidade não está em algo, em alguma relação, em alguém. A felicidade está em nós. Não é à toa que quando a gente, por exemplo, está numa relação e a gente está feliz, a gente fica feliz quando a gente se sente em paz na presença daquela pessoa. Então não é que a relação faz a gente feliz, a gente se sente em paz na presença daquela pessoa e aí a gente fica feliz porque a paz está dentro da gente. Então a felicidade, ela é na verdade o estado de paz, esse estado de plenitude. E esse estado de plenitude, ele é interno. E às vezes a gente associa ele a algo que está fora, mas na verdade ele é interno. Então, conforme a gente vai descobrindo que a gente foi aprendendo a duvidar do nosso valor, a duvidar da nossa capacidade, né, a duvidar daquilo que a gente realmente pode ou não pode fazer, a gente começa a não ficar mais em paz dentro da gente. E ao não ficar mais em paz dentro da gente, a gente passa a sentir momentos de paz só quando alguém ou algo externo nos traz essa segurança que nos falta internamente.
E aí a gente acaba então acreditando que é algo externo que faz a gente feliz. Mas não, esse algo externo só nos trouxe a segurança, que já é uma segurança que a gente já tem o direito e tem a capacidade de ter ela internamente. Só que a gente não tem por quê? Porque a gente cai nessas ilusões, dessas ideias da nossa personalidade, que são construções naturais, que fazem parte do desenvolvimento da infância e da adolescência de todos nós, mas que a gente na vida adulta não para questionar. Não é nenhuma doença, não é nenhum problema neurológico, é na verdade uma coisa comum da vida. Todos nós na infância e na adolescência acreditamos em ideias que nos fazem ficar presos na vida adulta, a ideia de que nós somos uma determinada coisa, de que nós conquistamos ou não conquistamos determinadas coisas por causa que a gente é capaz ou não é capaz, e por não questionarmos essas ideias e acharmos que elas são a verdade sobre nós e sobre a vida, a gente sofre, a gente se coloca em situações horríveis, a gente se submete a passar por coisas muito desagradáveis, muito desconfortáveis e começa a acreditar que a vida precisa ser desse jeito, quando na verdade não. Nós não precisamos viver a vida dessa forma, nós podemos viver a vida de uma forma muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais plena, desde que a gente supere essas ideias que cada um de nós alimentou e continua alimentando, consciente disso ou não, não importa, o que importa é que a gente continua alimentando, e enquanto a gente não parar de alimentar, e para parar de alimentar a gente precisa identificar, e para identificar a gente precisa perceber qual é o nosso perfil de personalidade. Por isso que eu estou aqui, né, encerrando o 11º curso, e já no próximo vídeo eu vou começar o 12º, que é para ir trazendo traços, características, para que você possa ir percebendo, nossa, eu estou me identificando nessas informações que ele está trazendo, eu acho que é essa personalidade que eu estou vivendo, e aí você vai acompanhando os cursos, você vai assistindo, né, eles, conforme você vai tendo a sua decisão de estar aqui, porque o tempo é uma decisão. Então a gente fala, quando eu tiver tempo. Não, tempo é uma decisão. Tempo é uma decisão. Aquilo que a gente decide, a gente coloca tempo. Aquilo que a gente não decide, a gente tira o tempo daquilo. Então, conforme você for tendo a decisão de estar acompanhando, você vai ter a oportunidade de ir percebendo. Se você vivencia esse perfil de personalidade, se você é uma pessoa que duvida de você, se você é uma pessoa que não confia em você e que você acredita que o outro precisa te enxergar, que o outro precisa te reconhecer para você ter valor. E enquanto você acreditar nisso, enquanto você alimentar isso, enquanto você continuar buscando do lado de fora a solução do que está dentro, a sua dor ela só vai crescer, ela só vai aumentar. E a vida ela é eterna, né? A vida é eterna. A gente reencarna diversas e diversas vezes para aprender a passar por essas nossas ilusões e tendo as desilusões que vão trazendo a gente para a verdade sobre a vida, para a realidade. E conforme a gente vai passando pelas desilusões, e ao invés da gente ficar revoltado com as desilusões e com a vida, e enxergar que as desilusões são a vida nos dando a oportunidade de enxergar a verdade por trás da nossa ilusão, a gente vai começando a resgatar o nosso valor próprio, a gente vai começando a resgatar a nossa força interior, a gente vai resgatando quem nós somos de verdade. E quanto mais a gente se resgata, mais a gente vai percebendo que o verdadeiro sentido da nossa existência é se amar e se resgatar cada vez mais. Porque quanto mais a gente se resgata, mais a gente consegue florescer o mundo à nossa volta. Mais a gente consegue entregar o melhor que a gente tem para as pessoas. Por quê? Porque agora a gente está bem com a gente. Agora a gente está em paz com a gente. Agora a gente tem o que oferecer. Se eu não estou bem comigo, o que eu vou oferecer para o mundo? Eu não tenho o que oferecer. Então a gente fica fazendo um monte de poses, né, e fingindo coisas que a gente não é. Quanto mais a gente vai se tornando, né, a nossa essência, quanto mais a gente vai retornando, né, na verdade, porque não é sobre se tornar, é sobre retornar. É sobre superar as ilusões, essas ideias fixas, esses padrões mentais que nos causam padrões emocionais, que nos influenciam a certos padrões de comportamento. Conforme a gente vai quebrando tudo isso e vai superando tudo isso, a gente vai expressando aquilo que a gente já é. E é fácil ser a gente. Não é difícil ser a gente. Difícil é ficar sustentando um personagem que faz a gente sofrer, mas que a gente acredita que é ele e que a gente, no fundo, sabe que a gente não está bem com a vida que a gente está vivendo. Então, se você se identificou
como essas informações que eu trouxe aqui nesses 9 vídeos, eu sugiro que você possa mergulhar mais, que você assista mais vídeos aqui do canal para que você possa encontrar saídas. E claro, se você quiser, né, um acompanhamento, aí você pode entrar em contato comigo. Aqui na descrição tem os meus telefones, né, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp, então você pode falar, né, para a gente poder agendar um horário e ver como que realmente, né, eu posso te apoiar oferecendo para você os conhecimentos necessários para que você crie os caminhos de solução desse lugar que você entrou de sofrimento. Se fez sentido para você até aqui, eu agradeço a sua presença, agradeço a Divina Consciência Manifestadora de tudo que é, agradeço o seu superior e peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo aqui do canal, que é um conteúdo de qualidade, ok? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!